Hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Tem muita pergunta legal, não sai daí. Evolução Vocal. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E se você não está inscrito aqui ainda, já se inscreve, ativa o sininho. O canal tá bombando, tem conteúdo de segunda a sexta, conteúdo de qualidade para você que quer cantar de verdade. Aqui eu explico mesmo, eu explico porque eu não subestimo a sua inteligência. E então, ó, já clica em gostei, já comenta, compartilha, me ajuda a espalhar a mensagem, porque eu quero promover uma revolução vocal neste país, mas eu preciso de você. Então me ajuda compartilhando esse vídeo, que você vai ajudar outra pessoa, e eu ajudo você, e todo mundo ajuda todo mundo, e assim fica ótimo. Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou responder as perguntas, tá? Eu fiz um post no meu Instagram e também compartilhei no Facebook, e aí eu vou começar a responder as perguntas. Tiveram muitas perguntas muito interessantes, então eu vou fazendo o vídeo aqui, vou vendo quais perguntas que dá pra incluir nesse vídeo, e se for necessário eu vou fazer outro, tá bom? Começando, a Music Gabi, ela falou assim: contraltos conseguem fazer belting? Contraltos conseguem fazer belting? Porque eu luto há muito tempo pra fazer. Eu já estudei com professores muito incríveis e não consigo alcançar notas muito agudas com o meu belting. Bom, Music Gabi, contraltos conseguem fazer belting? Sim. E conseguem cantar notas agudas? Sim. Seus professores são muito incríveis, ou talvez eles não sejam tão incríveis assim, ou talvez você não entendeu alguma coisa no meio do caminho ali. Segundo o maestro Marconi Araújo, o belting contemporâneo, né, que ele chama, é registro médio. O que é isso? Basicamente, não é nem voz de peito e nem voz de cabeça, é o meio do caminho em relação ao trabalho das pregas vocais. Então, as nossas pregas vocais, elas têm três ações para se aproximar na formação da voz, né? Elas têm que chegar uma perto da outra, que é a coaptação, o fechamento das pregas vocais, e elas fazem isso, são vários músculos ali dentro da laringe que participam do fechamento, mas seriam três direções de movimento, basicamente: a contração, o alongamento e a compressão. Para você cantar notas agudas com mais facilidade dentro do registro médio, as suas pregas vocais têm que conseguir se alongar bem. Quando tem muita força de contração, aí fica difícil de alongar, porque uma força compete com a outra e a contração ganha. Você está me dizendo que é contralto, eu nunca ouvi a sua voz, eu só estou vendo o seu relato, vou responder a partir disso. Se você for realmente uma contralto, talvez a escolha do subregistro está sendo errada e por isso você não está conseguindo cantar notas muito agudas. É muito raro ter uma contralto mesmo, tá, gente? Ela pode ser contralto, eu não conheço, como eu falei, mas é muito raro ter uma contralto mesmo. Por exemplo, uma contralto que consegue cantar notas agudas de belting fazendo escolha de subregistros que permitem mais alongamento da prega vocal é a Cláudia Raia. Eu lembro que quando eu vi a Cláudia Raia cantando Lady Marmalade no espetáculo Pernas pro Ar, eu fiquei completamente chocado. E isso tem anos já, a voz dela não estava tão finalizada quanto está hoje. Tipo, ela fazia um health belt muito bonito no Raia 30, que já estava bem mais finalizado, assim, mas então, e ela aprendeu com o belt contemporâneo a cantar com voz de cabeça e cantar com subregistros de prega vocal mais alongada, né, que a gente chama de registro tênue do fechamento, e ela faz coisas incríveis. Uma hora eu vou fazer uma aula de Cláudia Raia, a análise da voz dela, tá? Já tô preparando isso aqui para colocar aqui para vocês. E ela é contralto mesmo, ela fala realmente grave, a voz de cabeça dela é grave. Então, se você realmente for grave, Gabi, quem sabe você não vai no maestro Marconi Araújo, ele tem uma cancha com contralto aí, que é a Cláudia Raia, ele acompanha ela faz anos, ela super confia nele, ela tá cada dia mais cantora, tá cada dia cantando melhor. Então, os seus professores talvez eles tenham te oferecido a solução e você não entendeu, ou talvez tenha algum aspecto da sua voz que eu também não sei, porque eu não ouvi, mas é isso, tem solução sim. É só você escolher o subregistro correto, estudar ele, treinar o gatilho ou o calling, como o maestro Marconi Araújo chama, e aí você vai alcançar notas bem agudas de belt. A próxima pergunta é do Marcos Voz Cantada, também no Instagram.
ele fala o seguinte: mesmo com o enorme consumo de álcool e outras drogas, inclusive nos shows, eu já ouvi algumas vezes que o Freddie Mercury conseguia ser totalmente diferenciado e emitir aquela nota espetacular e perfeita, não apenas pelo enorme talento e por estudar demais, mas também por conta da sua formação e de sua arcada, que inclusive ele nunca quis mexer esteticamente por ter tido medo de sofrer uma alteração em sua fantástica voz. E também porque alegam que ele possuía uma estrutura vocal blindada. Então a minha pergunta é: isso realmente pode ser possível? Então, eu não conheci o Freddie Mercury, né? Pessoalmente, eu nunca dei aula para ele. Analisando vídeos dele cantando e essa estrutura, eu acredito que sim, influencia o tamanho da boca dele. Eu já li que ele seria barítono, a classificação vocal, e analisando a voz dele, isso faz sentido para mim. Porque ele cantava com a voz mais passada, né? Então, só que ele tinha uma boca grande, a voz bem oral e também com ressonância rinofaríngea, e isso dava aquele timbre, né? E ele colocava sempre alguns drives e tal, então isso encorpava, vamos dizer assim, a voz dele numa região que seria de tenor. Mas sobre ele usar drogas e ter uma voz blindada, como ele morreu jovem, a gente não tem registros de uma longa data assim dele executando a voz. A gente não sabe quando que ele teria pago o preço por isso. Ele era um ser humano, por mais que ele fosse um ser humano incrivelmente talentoso, ele era um ser humano. E aí, quando tem abuso de drogas, uma hora paga-se o preço, né? Aparece o estilo de vida, se a pessoa é sedentária, se a pessoa usa drogas, se consome muito álcool, uma hora a voz vai cobrar, entendeu? Pessoas que mantêm uma saúde vocal, um cuidado com a saúde vocal ao longo da vida, cantam a vida inteira. Bibi Ferreira está com 90 e quantos anos, gente, está cantando. Claro que a voz dela não é exatamente igual a quando ela era jovem, mas o envelhecimento vocal dela é muito mais retardado do que numa pessoa comum. Então eu não vi a voz do Freddie Mercury envelhecendo para dizer o que teria acontecido, mas provavelmente teria acontecido como outras pessoas, um monte de cantores que eu poderia citar aqui, que cometiam esses abusos e que não preservaram a sua saúde vocal ao longo dos anos. Então a gente tem o registro do talento dele e dessas características num tempo focado ali, num tempo datado. E eu acho que faz sentido sim ele era atlético, né? Então, por mais que ele usasse drogas, ele tinha um porte atlético, ele tinha parecia que ele tinha um preparo físico muito bom. E o tamanho da boca com certeza vai influenciar sim no volume da voz, principalmente quando a voz passa. Esse é um segredinho aí de muitos belters, tipo a Beyoncé, que usam muito a cavidade oral, cavidade nasal, orofaringe, para projetar a sua voz com uma prega vocal que não estaria trabalhando tanto e a gente não consegue ver, ok? Próximos. A próxima pergunta é do Luke. Como as notas altas são suportadas? Porque eu sempre ouço que quanto mais alto você vai, mais apoio você tem que usar. Então eu não entendo se eles usam muita força ou o quê. Obrigado, Beto. Luke, essa pergunta ficou meio estranha. Como as notas altas são suportadas? Eu não suporto essas notas altas. Mas eu entendi, você está falando de suporte respiratório, porque depois você usou a palavra apoio. Bom, você usou duas palavras que eu gosto de diferenciar elas. Apoio e suporte é a mesma coisa? No meu entendimento, não é. A gente usa a palavra apoio como se fosse uma tradução literal da palavra appoggio no italiano. Só que a palavra appoggio, ela significaria mais suporte. E aí eu quero fazer você pensar no significado dessas duas palavras em português. Quando, por exemplo, vamos aplicá-la numa frase. Quando eu me apoio aqui na cadeira, então eu vou deixar meu peso ficar por cima da cadeira, porque eu estou apoiando nela, eu estou depositando o meu peso. Quando é uma coisa que vem e me suporta, ela está me erguendo, ela está fazendo contra a gravidade. Então, no apoio, a gente entrega para a gravidade. No suporte, ele faz uma força maior do que a da gravidade para sustentar. Então, eu gosto mais de usar a palavra suporte respiratório por causa disso. E aí tem uma série de ajustes no suporte respiratório que a gente vai fazer para poder manter a coluna de ar estável, para você ter uma coluna de ar constantemente mais estável e sobre fazer força
em notas muito agudas ou aumentar o apoio, eu não concordo. Eu gosto de trabalhar com os meus alunos com um apoio constante, um apoio homogêneo, tipo, numa nota eu vou cantar sem apoiar. Eu não penso isso. O Maestro Marconi tem um conceito de cantar no floating, que seria o quê? Floating é flutuar. Então, você trabalha o seu apoio respiratório e a sua voz vai flutuar em cima da coluna de ar. Seria mais ou menos essa analogia. E então, eu prefiro isso, porque aí fica um controle mais homogêneo, você não precisa ficar fazendo vários trabalhos, e a saída do ar, que talvez estaria conectado com essa força aí que você está perguntando, eu penso nela também assim, constante, homogênea e suave. Eu não penso em expirar muito para cantar, porque quando você expira muito para cantar, acontecem outras coisas aqui por consequência, né? O fechamento tende a aumentar com a contração e a compressão, aí é uma via de mão dupla que vai ficar pedindo mais sopro e mais fechamento, e mais sopro e mais fechamento, e aí atrapalha o alongamento, vai dificultar os agudos. Então, para cantar notas agudas, o suporte respiratório tem que estar ok, mas como ele tem que estar na voz inteira, no meu entendimento, e eu não vou soprar mais, não. Na verdade, eu vou pensar que eu vou soprar menos. Eu falo para os meus alunos, pensa em não soprar. Uma das manobras, dos ajustes de suporte respiratório, do meu mapa, do meu método, é não soprar. Você tem que pensar em não soprar. Aprendi isso com o Maestro Marconi Araújo. Ele usa a seguinte expressão, ele fala, pensa que o ar vai sair por inércia. Porque o diafragma ele é involuntário, ele já vai subir. Se você fizer força para pressionar o ar, porque a gente às vezes pensa que está fazendo isso, né? Que você tem que fazer uma nota aguda e você tem que empurrar o ar. Eu acredito que isso aconteça por quê? Porque às vezes o fechamento das pregas vocais está muito denso, e um corpo denso, para ele alcançar uma frequência aguda, ele tem que vibrar mais rápido. Se com uma pressão de ar menor ele não está atingindo aquelas notas, a primeira solução seria aumentar a pressão para fazer aquele corpo vibrar mais rápido. Só que não é a solução mais adequada. Se você alongar a sua prega vocal, aprender a deixar ela alongada, ela vai ficar um corpo mais fino, tênue, e aí ele vai vibrar mais rápido com menos sopro, entendeu? Esse é um dos segredinhos aí do belting, no meu entendimento, e principalmente dos agudos. Então, aumentar o sopro, não. Aumentar a força, não. Suportar mais ou menos, não. Suporte respiratório é uma coisa que eu trabalho assim, constante e homogênea. Tudo bem? Bom, eu sabia que essas perguntas iam render pra caramba. Tem muita pergunta ainda, é bom que vai render muito vídeo aqui pro canal. Espero que você tenha gostado. Já clica em gostei, comenta, compartilha e me ajuda a espalhar a mensagem, porque quero promover uma revolução vocal nesse país, mas eu preciso de você. E se inscreva no canal, ativa o sininho, porque o canal tá bombando. Tem conteúdo de segunda a sexta, tem vários conteúdos. Cover, análise de voz de cantor, aula de técnica, question and answer, igual eu fiz aqui agora, e muito mais que eu tô preparando com muito carinho pra você que quer cantar de verdade. É isso mesmo, eu não subestimo a sua inteligência e eu quero você aqui comigo na Revolução Vocal. E não se esqueça, a Revolução Vocal começa com o belting. Um beijo, tchau!